Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre um tema bem sério e muitas vezes silencioso no mundo da pediatria: a insuficiência cardíaca. A nossa missão aqui é tentar desvendar como essa condição se manifesta, quais são as pistas para a gente encontrar e, claro, como agir. E para guiar a gente nessa conversa, temos um material de primeira, um guia super completo da Sociedade Cardiovascular Canadense. É quase um manual de detetive para os médicos, né? Exato. E os riscos, olha, são altíssimos desde o início. O guia já abre com um dado que define a urgência de tudo isso. Menos da metade das crianças com insuficiência cardíaca sintomática sobrevive 5 anos sem um transplante de coração. Nossa, E o que torna tudo mais dramático é que 87% dos casos só são descobertos quando a criança já está numa crise grave, em descompensação. 87% é um número muito pesado. Significa que, na maioria das vezes, a gente está chegando atrasado na cena. Isso já me diz que as pistas iniciais devem ser, sei lá, muito sutis ou fáceis de confundir. Então vamos começar por aí. O que torna o modus operandi da insuficiência cardíaca em crianças tão diferente do que a gente vê nos adultos? Essa é a questão central. A definição básica é a mesma, sabe? O coração não está dando conta do recado, não consegue bombear sangue suficiente. Mas na pediatria o cenário é bem mais complexo. O guia aponta duas grandes diferenças. A primeira é que muitas vezes já existe um problema pré-existente, uma cardiopatia congênita, um problema na estrutura do coração desde o nascimento. Ah, entendi. Tipo um problema de encanamento que já sobrecarrega todo o sistema. Exatamente isso. E isso cria uma dinâmica muito complicada de excesso de sangue indo para os pulmões e, ao mesmo tempo, faltando para o resto do corpo. E a segunda diferença, que talvez seja a mais traiçoeira, é que os sintomas mudam, e mudam drasticamente com a idade. Certo. Os sinais que um bebê apresentam não têm quase nada a ver com os de um adolescente. É como se o suspeito mudasse de disfarce, sabe? E essa mudança de disfarce é o que mais me interessa. Vamos detalhar isso. Se a gente está procurando por pistas num bebê, digamos com menos de 2 anos, o que o guia nos diz para observar? Em bebês, as pistas estão quase todas ligadas à alimentação. É um ponto clássico que o guia reforça muito. Pensa num bebê que demora uma eternidade para mamar, mais de 20 minutos. Que parece cansado, fica irritado, transpira muito durante o esforço para sugar. Entendi. Ou que simplesmente recusa ao peito a mamadeiro. É fascinante, porque nenhum desses sinais grita problema no coração para um pai ou uma mãe, né? Não mesmo. Parece muito mais com cólica, refluxo ou só um bebê que é um pouco mais manhoso. A suspeita do profissional de saúde tem que ser muito alta para conectar esses pontos. Precisamente. A taquipneia, que é aquela respiração muito rápida, e a sudorese, o suor excessivo durante a mamada, são outros sinais de alerta. O bebê está literalmente fazendo um exercício físico extenuante só para se alimentar. Certo, e o corpo reage. E quando essa dificuldade se arrasta por semanas, a gente entra no que o guia chama de... Falha no crescimento. Exato, falha no crescimento, que é quando a criança não ganha peso como deveria, certo? O corpo está gastando tanta energia só para manter o coração funcionando que não sobra nada para crescer. Exato. A falha no crescimento é a consequência visível dessa batalha interna. É uma pista que, para um pediatra atento, acende um grande sinal vermelho. Ok, esse é o disfarce no bebê. E quando a criança fica mais velha? Como é que o quadro muda em crianças maiores e adolescentes que já conseguem falar, se comunicar? Aí o disfarce cai e o quadro fica muito mais parecido com o de um adulto. Eles começam a se queixar de cansaço, de não conseguir acompanhar os amigos na hora de brincar, nos esportes. Surge a falta de ar, a dispneia e a ortopneia, que é aquela dificuldade clássica de respirar quando se deita, sabe? Que precisa de vários travesseiros para dormir. A comunicação verbal deixa tudo mais direto, imagino. Bem mais direto. Entendi. O guia até menciona as classificações de gravidade, como NYHA e Ross, mas faz uma ressalva importante. Elas são ótimas para monitorar um paciente que já tem o diagnóstico, mas não são a ferramenta principal para a suspeita inicial. Exato. A verdadeira habilidade está em reconhecer esses padrões sutis de comportamento e sintomas que a gente acabou de descrever. A suspeita clínica é a ignição de tudo.
Certo. Então, agora que a gente já conhece as pistas, a próxima pergunta é: quem são os culpados? O que causa essa falha no motor cardíaco de uma criança? O guia dá um foco grande nas cardiomiopatias. Sim, porque em muitos casos, o problema não está no encanamento, como você disse, mas no próprio motor. As cardiomiopatias são doenças do músculo cardíaco. A mais comum na infância, segundo o guia, é a cardiomiopatia dilatada, a CMD. Nela, o coração fica fraco, fica largo e perde a força para bombear. Então, é um motor que, de repente, perde a potência. Exato. E muitas vezes a primeira manifestação é uma crise súbita, bem grave, especialmente no primeiro ano de vida. Nossa! E há outros tipos. A cardiomiopatia restritiva é particularmente perigosa. Nela, o músculo do coração fica rígido, ele não consegue relaxar para se encher de sangue. E os sintomas? Os sintomas são de insuficiência diastólica, como tosse e falta de ar, que podem ser, e aqui está o perigo, facilmente confundidos com asma. O guia faz um alerta muito sério sobre o risco de morte súbita associado a essa forma. Isso é assustador. Uma criança sendo tratada para asma, quando na verdade o coração dela tem risco iminente. E além dessas condições que parecem mais estruturais, genéticas, o guia também fala de uma causa adquirida, a miocardite. A miocardite é um capítulo à parte. É um dos maiores desafios diagnósticos. É uma inflamação do músculo cardíaco, geralmente desencadeada por uma infecção viral comum. Um resfriado, uma coisa assim. Um resfriado, uma gastroenterite. E o problema é que os sintomas iniciais podem ser totalmente inespecíficos. O guia aponta que mais da metade dos casos, 56%, se apresenta com sintomas respiratórios. Outros podem ter dor no peito, desmaios ou só um mal-estar geral. E aqui, o guia aponta para uma armadilha diagnóstica gigantesca. Um verdadeiro beco sem saída para um médico desatento. Uma armadilha clássica. A cardiomegalia, quer dizer, o coração aumentado de tamanho, pode não aparecer na radiografia de tórax inicial. Sério? Sim. Um médico pode seguir o protocolo, pedir um raio-x, ver um resultado normal e sem saber mandar para casa uma criança com o coração inflamado e em perigo. É um pensamento arrepiante. Isso reforça que, numa criança com quadro viral, qualquer sinal de alerta desproporcional, tipo uma frequência cardíaca muito alta ou uma pressão muito baixa, tem que ser investigado com urgência máxima. Exatamente. O guia frisa a necessidade de um alto índice de suspeita. A miocardite pode evoluir para uma forma fulminante em questão de horas. Não tem margem para erro. Ok, então o quadro de suspeitas é vasto e os sintomas podem ser confusos. Isso nos leva à pergunta-chave. Com tantas pistas enganosas, quais são as ferramentas forenses, por assim dizer, que os médicos usam para confirmar o diagnóstico? Bom, a investigação segue uma lógica. As primeiras ferramentas são mais gerais. Uma radiografia de tórax, mesmo com aquela ressalva que a gente fez, ainda é útil. Para ver o tamanho do coração. Isso, para ver o tamanho do coração e se tem congestão nos pulmões. Exames de sangue básicos avaliam o impacto nos outros órgãos, como rins e fígado. Um eletrocardiograma também é feito. E ajuda? Ajuda, mas geralmente os achados são anormais, porém inespecíficos. Não fecham o diagnóstico. Certo. Essas são as primeiras varreduras da cena. Mas qual é a ferramenta que realmente quebra o caso? A prova definitiva? A peça-chave, o que o guia chama de indispensável, é o ecocardiograma transtorácico. O ultrassom do coração. Exato. É um ultrassom do coração, não invasivo e disponível na maioria dos hospitais. Ele é o divisor de águas. Com ele, a gente consegue ver a estrutura do coração, descartar problemas congênitos, analisar a aparência do músculo e, o mais importante, medir a função de bombeamento. É ali que a gente vê a impressão digital do problema, medindo a força do coração. Exatamente. O guia estabelece critérios numéricos claros para a disfunção. Uma fração de ejeção, AFE, abaixo de 55% ou uma fração de encurtamento, AFS, abaixo de 25%. Esses números dão a confirmação objetiva de que o motor está falhando. E além do eco, que é o nosso principal instrumento, existem outras ferramentas para refinar a investigação. Sim, e são muito importantes. Os biomarcadores, como o BNP e o NT-proBNP, são um excelente exemplo.
Pensa numa criança na emergência com falta de ar. É asma ou é o coração? É uma dúvida cruel. Certo. O BNP funciona como um teste de estresse do coração. Quando o músculo cardíaco está sofrendo para bombear, ele libera essa substância no sangue. Um nível alto nos diz: olhe para o coração, o problema está aqui. É um teste de sangue que aponta a direção da investigação. O guia também reforça muito a questão genética, né? Muito. Recomenda-se uma investigação aprofundada, o que inclui um histórico familiar detalhado de 3 gerações. Isso porque mais dos 50% das cardiomiopatias dilatadas podem ter uma causa genética identificável. E encontrar essa causa pode mudar o prognóstico e o aconselhamento para toda a família. Exatamente. E sobre medidas mais drásticas, tipo uma biópsia do coração, quando é que ela entra em cena? A biópsia endomiocárdica é artilharia pesada. É um procedimento invasivo. Por isso, o guia a recomenda só quando o resultado tem o potencial de mudar o tratamento. O exemplo clássico é confirmar uma suspeita de miocardite que possa responder a uma terapia imunossupressora. Entendi. Mas a boa notícia é que a ressonância magnética cardíaca está surgindo como uma alternativa fantástica não invasiva, especialmente para diagnosticar miocardite. Ela consegue ver a inflamação no músculo, sem precisar de uma amostra. Uma vez que o quebra-cabeça foi montado e o diagnóstico está claro, a gente entra na fase de gerenciamento da crise. O guia usa uma classificação interessante, dividindo os pacientes em quentes ou frios e secos ou úmidos. Como esse mapa funciona na prática? Pensa nisso como um mapa de beira de leito. É uma forma rápida e visual de avaliar o paciente. Quente ou frio nos diz se o sangue está chegando bem nas extremidades. A pele da criança, se está quente, rosada ou fria e pálida. Isso avalia a perfusão. E seco ou úmido nos diz se os pulmões estão afogados em líquido, ou seja, se há congestão. Então, um paciente quente e úmido está com boa perfusão, mas congestionado. Um paciente frio e úmido está mal perfundido e congestionado, que seria o pior cenário. Exatamente. E esse mapa direciona a terapia aguda. O primeiro objetivo é quase sempre lidar com o úmido, aliviar a congestão. O pilar do tratamento aqui são os diuréticos de alça, como a furosemida, para eliminar o excesso de líquido. Certo. E aqui mora um perigo clássico da emergência que o guia alerta: o instinto de dar soro na veia para um paciente instável. Neste caso, é como jogar água em alguém que já está se afogando. Pode piorar a congestão pulmonar drasticamente. É uma daquelas situações contraintuitivas da medicina que podem salvar uma vida. E para o paciente frio, aquele que não está perfundindo bem os órgãos? Para esse paciente, a gente precisa melhorar a força do motor. Aí entram os agentes inotrópicos, como a milrinona ou a dobutamina. Eles são uma estratégia de resgate, dão um impulso na força de contração do coração. Mas é uma solução de curto prazo. Exato. O uso deve ser de curto prazo, só para tirar o paciente da crise e estabilizá-lo. E uma vez superada essa fase aguda, essa tempestade, como fica o tratamento de manutenção a longo prazo? O tratamento crônico se apoia em algumas classes de medicamentos. Os mais estabelecidos são os inibidores da ECA, como captopril e enalapril. São amplamente usados para reduzir os sintomas e, com o tempo, ajudar a melhorar a função cardíaca. Agora, e os beta-bloqueadores? Em adultos, eles são a base do tratamento. Mas, pelo que o guia indica, a história na pediatria é um pouco mais complexa. É um ponto muito interessante. Aqui a gente vê claramente como não podemos simplesmente copiar e colar a medicina de adultos para as crianças. Enquanto os estudos em adultos com beta-bloqueadores, tipo o carvedilol, são robustíssimos, as evidências em crianças são menos conclusivas. Um grande ensaio clínico não atingiu seu objetivo primário de melhora clínica geral. Isso é surpreendente. Então, a gente está usando um dos pilares do tratamento adulto com base em evidências que são, digamos, condicionais. Exatamente. O estudo mostrou, sim, uma melhora na fração de ejeção, na força do coração. Por isso, o guia justifica seu uso, mas o classifica como uma recomendação condicional. Entendi. É uma opção razoável a ser considerada, mas não com o mesmo grau de certeza que temos para os adultos. Isso destaca a necessidade de mais pesquisa focada em crianças. Faz todo sentido.
E para fechar o arsenal terapêutico, o guia menciona os antagonistas da aldosterona. Sim, como a espironolactona. A lógica é bloquear um hormônio que contribui para a retenção de líquidos e para a cicatrização inadequada do coração, a fibrose. É considerado uma opção razoável, mas exige um monitoramento rigoroso da função dos rins e dos níveis de potássio, pois pode causar desequilíbrios importantes. Certo. Bom, vamos recapitular os pontos principais da nossa investigação. Fica claro que as pistas mais importantes em bebês são sutis e ligadas à alimentação, né? Em crianças maiores, os sintomas se tornam mais clássicos. A ferramenta forense indispensável é o ecocardiograma, que nos dá o diagnóstico definitivo, e o tratamento é uma corrida em 2 etapas. Primeiro, estabilizar a crise com diuréticos inotrópicos e depois manter o controle a longo prazo com medicamentos que, em muitos casos, são adaptações do mundo adulto. Exatamente. A mensagem final do guia é a de que um alto índice de suspeita na atenção primária, combinado com uma investigação rápida e especializada, é a chave para mudar aquele dado alarmante do início da nossa conversa. Perfeito. Para a gente encerrar, qual seria um pensamento final, uma questão para deixarmos no ar com base em toda essa análise? O guia deixa muito claro, especialmente na discussão sobre os beta-bloqueadores, que muito do tratamento da insuficiência cardíaca pediátrica é adaptado, extrapolado da medicina de adultos. Isso nos leva a uma reflexão provocadora. Qual será o próximo grande avanço que virá de pesquisas focadas exclusivamente na fisiologia e nas necessidades únicas do coração de uma criança? Quando teremos tratamentos que não sejam apenas adaptações inteligentes, mas sim inovações projetadas sob medida para esses pacientes tão jovens e vulneráveis? Essa é a fronteira que a cardiologia pediátrica ainda precisa cruzar.